Olá, vamos para mais um estudo da Bíblia Sagrada, ainda no livro de Salmos. Dessa vez vamos estudar o capítulo 77. Assim como o capítulo 9, assunto do último estudo, ele não é um capítulo muito referido, porque na realidade o livro de Salmos ele é mais usado como versículo, alguns versículos isolados para referência de fechamento de mensagem de assuntos diversos, de mensagem entre nós cristãos, né? E a gente tem pouco estudos detalhados sobre os temas, né? O contexto, os assuntos que são abordados e trazer uma clareza, fazer uma relação com outros livros. E no capítulo 77 a gente pode fazer uma relação com Mateus 26, que é o que Jesus sentia nos momentos ali que antecederam a sua prisão, a sua morte e a sua ressurreição. Porque foi ele mesmo que soprou para os profetas que escreveram os Salmos aquilo que está escrito. E ninguém melhor para falar dele do que ele mesmo, né? E afinal ele ainda não havia nascido em carne, não havia se manifestado ainda como homem, era desconhecido, mas ele já anunciou a si mesmo, né? E todos os detalhes, todas as características da sua vida, da sua obra, até mesmo seus sentimentos estavam descritos no livro de Salmos. O fundamento daquilo que Jesus estava sentindo no momento em que antecedia a sua prisão, que está descrito no capítulo 26, que começa falando que ele, após dar ensinamentos para os discípulos, ele falou que era sabido, né, que dentro de 2 dias ia celebrar a Páscoa, que já demonstra, né, a inquietação dele, como que ele estava já temeroso, né, já estava aflito, porque por um lado ele estava anunciando a morte e a ressurreição, mas por outro lado ele estava também para as pessoas que viveram, né, ele estava demonstrando a sua aflição, a sua angústia, que está nos Salmos, né, e que nós às vezes não conseguimos, por não ter vivido na época dele, não ter o conhecido pessoalmente como as pessoas que conviveram, não tocamos no sentimento dele interior, naquilo que ele estava pensando, né? E aí o capítulo 26 está recheado de situações, né? Tem na sequência, quando ele foi para a casa de Lázaro, né, lá em Betânia, e a mulher derramou o bálsamo sobre ele, então os discípulos ficaram indignados, né, porque algo tão caro ser derramado, sendo que poderia ser dado para os pobres. E aí ele diz que ela praticou uma ação boa para com ele, né, porque era uma preparação para o seu sepultamento, era uma unção ali derramada sobre ele que estava preparando para o seu sepultamento. Então agora você imagine como que estava o coração do Senhor, como que estava a alma dele, os sentimentos dele, né, como não estavam abalados. E aí na sequência tem a questão do pacto da traição, né, a questão ali de Judas Iscariotes. E aí quando eles sentaram à tarde para comer, ele falou do traidor, né, já imaginou, né, alguém falar que seria traído e apontar o traidor. Então tem todo aqui um contexto, né, de uma continuidade do que Jesus estava sentindo, né? E aí depois na sequência Pedro avisado, né, que ele iria negar o Senhor. Então ele declarou que de modo nenhum negaria o Senhor, mas aí o Senhor mostra para ele que ele o negaria. E na sequência tem o Getsêmani, que é o ponto mais forte ali, quando o Senhor chamou os discípulos para orar com ele. E aí ele demonstrou um pico assim de tensão,
aquilo que ele iria passar. E aqui no capítulo 77, ele fala: elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. Por 3 vezes, né? Ele orou ao Pai. Ele não se cansava. E a minha alma se recusa a consolar-se. Então, o capítulo 26 mostra quanto que o Senhor estava inconsolado, né? Onde ele chegava, ele falava do assunto e mostrava para as pessoas o que ia acontecer com ele. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Que mostra que o Senhor, no momento ali da oração que ele estava recolhido, ele estava meditando, né? Orando e meditando. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou. Olha só, o Senhor usou esse termo, né, de perturbação. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. O Senhor se lembrou, né, nos momentos que ele estava junto ao Pai, criando todas as coisas, né, sendo o arquiteto de Deus, se alegrando. E aí ele, na oração lá, quando ele se recolheu no Getsemane, ele estava pensando nessas coisas, né? De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno, ou na sua ira terá reprimido as suas misericórdias? Então o Senhor passou pela ira, né? A ira se abateu sobre ele, mas aqui diz: terá reprimido as suas misericórdias. Então disse eu: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo, recordo dos feitos do Senhor. Pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Eu aqui de novo falando, né, das maravilhas da antiguidade que Cristo estava juntamente com o Pai. Considero também as suas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Então é ali o Senhor lembrando, né, da antiguidade, das obras da antiguidade, todos os feitos de Deus, que na verdade eram os seus feitos, e agora ali ele como homem, orando, todos esses sentimentos, aflição, perturbação, angústia, e fazendo assim uma reflexão, né, do que ele era, o momento ali que ele estava vivendo. Então aqui expressa todo esse sentimento do Senhor, né? Mostra como que ele se sentia. Tu és o Deus que opera as maravilhas e entre os povos tem feito notório o seu poder. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte para a outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos alumiaram o mundo, né? E os povos em volta ali do Mar Vermelho presenciaram e viram tudo isso e tremeram, né? A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas, pelas grandes águas que não se descobrem os teus vestígios. Teu povo tu conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Então o Senhor aqui fazendo uma reflexão, né, no momento lá da oração, e se lembrando daquilo que ele operou, todas
esses fenômenos que aconteceram para que as águas do mar se abrissem para o povo passar. E ele quem operou tudo isso, e agora ele como homem ali, frágil, aflito. No momento ali da morte do Senhor, no capítulo 27 de Mateus, após a morte do Senhor, no versículo 45, disse que desde a hora sexta até a hora nona, desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve trevas sobre toda a terra. No versículo 50, diz Jesus clamando outra vez em grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. Saindo do sepulcro depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos, o centurião e os que com eles guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de temor, de grande temor, e disseram: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Então, assim como para o povo ser libertado lá do Egito, houve todos esses fenômenos citados no capítulo 77, aqui após a morte do Senhor também descreve todos os fenômenos que aconteceram, né? Então, é algo grandioso, né? Para Deus libertar o povo de Israel, fez caminho pelo mar, e tantas coisas, tantos fenômenos ocorreram, assim também como ocorreu na morte do Senhor, para Ele criar o caminho que nos conduz a Deus, que nos conduz à salvação, né? Agora, se desse para a gente imaginar e mensurar no plano espiritual o que isso representa, né, no momento desses fenômenos, daquilo que Deus estava operando para resgatar o seu povo, para atrair o seu povo para si. A gente não consegue ainda mensurar tudo isso, né, medir tudo isso, entender tudo isso. Mas a descrição aqui dos fenômenos já dá para a gente entender algo tão grandioso, o amor de Deus se revelar, se manifestar ao seu povo. Que a gente não viva só em função da nossa sobrevivência, dos assuntos que envolvem a nossa vida natural, né? Nossa vida terrena, mas que algo celestial seja impresso no nosso coração e que isso seja o caminho para que a bondade de Deus esteja sempre presente na nossa vida através da sua palavra. Que a bênção de Deus em Cristo esteja sobre nós. Um abraço, até o próximo.